Vamos concluir hoje a mensagem da semana passada, como falei, a mensagem da semana passada, ela seria hoje concluída, né? Vamos terminar hoje. Semana passada eu falei sobre mente abundante e hoje a gente continua na mesma mensagem, no mesmo fundamento, mas hoje eu quero ir além. Eu quero falar sobre mente transbordante. Como eu falei, Deus sempre derrama graça sobre a nossa vida, primeiro para que a gente tenha o suficiente. E depois que a gente recebe para o suficiente, a vontade de Deus é que a gente transborde na vida de outra pessoa. Gente, isso está na nossa vida cotidiana. Imagina alguém que decidiu fazer, por exemplo, o curso de psicologia. Essa pessoa foi lá e se formou em psicologia. E recebeu muito conhecimento, ali nos 4, 5 anos de formação. Todo aquele conhecimento não fica retido na pessoa. E por mais que enxerguemos isso como, olha, essa aqui é a minha profissão, é assim que eu ganho uma vida, é assim que eu me sustento. Mas você já percebeu como é o padrão que Deus estabeleceu? Porque o padrão que Deus estabeleceu é exatamente assim. Aí a pessoa se forma e ela agora começa o quê? Transbordar na vida de outra pessoa. Imagina quantas pessoas são abençoadas. Isso acontece quando alguém escolhe cuidar da saúde física também, um médico, uma médica. Se forma, obviamente que aquilo vai abençoar a sua vida. E o padrão é esse. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 8 especificamente, que Deus, preste bem atenção, Deus derrama graça para que a gente tenha em suficiência. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, para que transbordemos em toda boa obra. Por isso, irmãos, que a minha compreensão de reino, ela é muito ampla. Quando eu olho para o reino de Deus, eu vejo isso de forma muito abrangente. Vamos pensar no engenheiro, a pessoa passa ali 4, 5 anos se formando, aí agora eu sou engenheiro civil. É claro que isso vai trazer bênção para a vida da pessoa, isso vai trazer bênção para a sua família, só que isso não fica retido. Porque água retida, gente, é sinônimo de veneno. Já viu como é água parada? Quem é aqui da área de saúde sabe, né? Principalmente de endemias. Água parada é sinônimo de quê, gente? Dengue. O reino de Deus e a bênção do transbordar é sempre assim. Eu recebo para transbordar. Eu recebo para que isso consiga fluir na vida de outras pessoas. E desde o domingo passado eu tenho buscado trazer para a igreja essa diferença entre escassez e uma mente de abundância. Primeiro precisamos entender a diferença básica do que é escasso e do que é abundante, né? E a diferença fundamental entre o que é escasso e o que é abundante está intimamente ligado com a quantidade e a disponibilidade de um recurso. Quer diferenciar o que é escasso e o que é abundante? Está na quantidade e na disponibilidade. Eu trouxe um exemplo aqui a semana passada, do tempo de seca em Israel, em que foi decretada pelo profeta Elias, e a palavra diz que a água se tornou um recurso escasso. Elias primeiro vai para o ribeiro de Querite, a água acaba, porque num tempo de seca, água é um recurso escasso. Aí a palavra diz que Deus manda Elias ir para a casa da viúva, e lá também água era um recurso escasso. Mas a palavra diz que a viúva dividiu com ele, não só a água, mas o restinho que ela tinha, de farinha e de azeite. E porque ela teve essa mente transbordante, a palavra diz que veio provisão sobre a vida dela. Então, qual a diferença entre o que é escasso e o que é abundante? A quantidade e a disponibilidade. Mas quando a gente está falando sobre isso, normalmente a gente só se apega a falar de recurso que está visível. A gente normalmente fala de recurso que a gente está vendo, como água, como recurso financeiro, como recurso material. Mas essa questão, irmãos, de abundância e de escassez,
está também presente nos recursos que nós não conseguimos enxergar. Por exemplo, sabe qual é o recurso mais raro e escasso para o ser humano? Você sabe qual é? O recurso mais raro e escasso? Tempo. Quando a gente vai estudar sobre recurso escasso ou abundante, eu gosto demais do conceito que diz que recurso abundante é aquele que pode ser reproduzido. Por exemplo, água. A água é um recurso raro, mas em determinadas localidades é um recurso abundante. No Brasil é assim. Mas quando a gente vai para o Oriente, deserto, um lugar deserto, a água é um recurso escasso. Mas sabe o que a tecnologia fez? Esses dias eu tenho uma amiga que está na Turquia e ela me falava sobre isso, sobre como é a paisagem lá. E lá é uma área que esse recurso, água, é muito escasso. Você sabe disso, mas já faz tempo que eles conseguiram tornar o que era escasso em abundante, através de um recurso chamado osmose reversa. Já ouviu falar? Em dessalinização da água, eles pegam a água do mar, que é abundante, e transformam isso em água potável. É por isso que você vai lá no sul de Israel também, onde tem os kibbutz, né? E é impressionante, você olha para a parte do Egito, a imagem que você tem é de tremenda seca. Aí você olha para a parte de Israel, e você tem produção de uvas, morango. Por quê? Porque o recurso que era escasso, através de um gesto do ser humano, através do desenvolvimento da tecnologia, transformou um recurso escasso em algo abundante. E eles produzem hortaliças em meio ao deserto de forma extraordinária. Agora, tempo, você consegue reproduzir tempo? Irmãos, o tempo que foi determinado para a gente viver, ele é único. Depois que o ser humano perdeu o acesso à árvore da vida, ouça, recurso chamado tempo se tornou algo escasso. Você pode fazer o que for. Tem gente, por exemplo, tem que falar sempre sobre isso, né? Tem gente que está tentando reproduzir o tempo na sua estética, né? Tem gente que está tentando ficar mais jovem. É só estético, tá? Porque o tempo está contando e daqui a pouco vai acabar. Está escrito em Gênesis capítulo 6 de que o tempo de vida do ser humano seria 120 anos. Alguém consegue multiplicar isso? Não. Você pode fazer tratamento, você pode buscar ser mais saudável, tudo isso vai ser maravilha, mas o tempo não é reproduzido. Por quê? Porque é um recurso escasso. E essa é a raiz de todo problema. Por quê? Porque a questão do tempo, olha aqui para mim, a questão do tempo está ligada, literalmente, diretamente com a mentalidade. Por isso que, irmãos, em muitas famílias, aquilo que era para ser bênção se transformou em conflitos. Você já percebeu que boa parte das reclamações, não só do casal, mas da relação de pais e filhos, e uma reclamação pertinente, é qual? Você não tem tempo para mim. Essa pessoa está reclamando de quê, gente? Escassez. Você não tem tempo para mim, você não tem atenção para mim, você não está me dando atenção devida. Aí começa um conflito, por quê? Porque esse marido ou essa mulher tenta explicar para o filho, para o marido, para a esposa: você não percebe que a minha vida é muito corrida, que esse emprego me consome tanto. Ou seja, a disputa aí de atenção, de carinho, de presença é o quê? Um recurso que você não pode multiplicar. Não tem como você estar na apresentação de futebol do seu filho e também estar na reunião de trabalho. Não tem como. Você não consegue se dividir. Não tem como você estar celebrando um aniversário de casamento e estar na reunião que o chefe marcou de última hora. Tem como? Não.
A briga aí é o quê? A briga é por um recurso que é escasso. E aí, irmãos, quando nós temos uma mente escassa, de fato, vai ser muito difícil para administrar esse recurso. Por isso, tem muitos filhos que estão recebendo excelente ensino, estudando em escola excelente. Mas tem muitos filhos que estão implorando a esse pai e a essa mãe um tempo maior de presença. Porque é um recurso que você não pode multiplicar. E tudo isso tem a ver com a mentalidade. Porque quando eu tenho a mentalidade abundante, Deus me dá a graça de eu alocar bem esse recurso. Não para fazer todo mundo feliz, tá? Porque você não vai conseguir. Então, administrar a vida, irmãos, é exatamente isso. É esse equilíbrio de pratos que estão girando e você está tentando fazer todos os pratos continuarem girando. Aí você agrada aqui, ó, o seu patrão, você desagrada a sua família. Aí você agrada a sua família, porque você tem que dividir o tempo, né? Aí você desagrada o seu patrão. Aí você agrada a sua família e você desagrada o que você pensava que hoje você poderia estar dando maior e melhor no seu empreendimento. Como é que eu consigo administrar isso, pastor? Buscando em Deus, primeiro, uma mente renovada. Para que eu tenha em abundância para a minha vida em primeiro lugar, e é o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Que eu já citei 2 vezes, mas agora eu quero ler com você. Porque esse é o propósito de Deus. O Deus que quer nos tirar da mente de escassez para a mente de abundante, o propósito é esse, nos levar para o lugar do transbordo. Então, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e nós vamos ler exatamente o versículo que eu falei, o versículo de número 8. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz assim a palavra: E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Ou seja, a palavra está dizendo que Deus ele quer nos dar uma dádiva. E graça, gente, graça, o significado de graça, o conceito de graça é favor não merecido. Então esse é o primeiro entendimento. Deus quer trazer sobre a nossa vida um favor que eu e você não merecemos, mas Ele quer desaguar isso na nossa vida. A palavra está dizendo que Ele quer acrescentar essa graça, ou melhor, toda essa graça, né? E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Para quê? O propósito agora é esse. Primeiro, para que em todas as coisas. Segundo, em todo o tempo. Olha o recurso de tempo aí. Então Deus quer derramar uma graça sobre a sua vida, sobre a minha vida, com esse propósito. Primeiro, para que em todas as coisas. Segundo, em todo o tempo. Terceiro, tendo tudo que é necessário. Ou seja, Deus quer derramar uma graça para que a gente tenha em ampla suficiência. Tendo tudo que é necessário. Já imaginou? Olha aqui para mim. Já imaginou você administrar sua vida onde você consiga administrar o seu tempo de forma tal, onde você consiga ser muito bem sucedido no seu empreendimento, no seu emprego, crescendo profissionalmente, mas olhando também para dentro da sua casa e percebendo, os meus filhos têm a minha presença, a minha esposa, meu marido tem a minha presença. Já imaginou que maravilha? É disso que a palavra está falando, sobre administrarmos bem o recurso que o Senhor nos dá. Primeiro, para que isso seja suficiente para mim. Agora, olha o final, a palavra diz, para que transbordem, em toda boa obra. Não é em alguma área da vida, a palavra diz que esse transbordo será em toda boa obra. Deus quer abençoar alguém para que essa pessoa primeiro tenha em suficiência e depois transborde isso. Então vamos lá. O primeiro recurso que eu falei foi o tempo.
Mas sabe um recurso, irmãos, escasso, muito escasso, dentro das famílias? E que ele continua sendo escasso por causa de um ciclo vicioso que vai se estabelecendo nas famílias? Amor. Imagina alguém que veio de uma família onde amor, demonstração de amor, lembra do livro As 5 Linguagens do Amor, né? Nesse livro é retratado que existem 5 formas da gente demonstrar amor para alguém. Alguns demonstram amor com serviço. Pode ter convivido com alguém que nunca disse eu te amo, mas a forma que essa pessoa serve a sua família demonstra que essa pessoa ama. Tem pessoas que demonstram amor no toque, né? No carinho. A pessoa não consegue expressar, mas a forma que toca, a parte da presença demonstra amor. Se você nunca leu esse livro, leia. É muito importante esse livro, por exemplo, para casais. Mas amor, gente, é um recurso que Deus muniu todo ser humano dele. Mas imagina alguém que vem de uma família onde na sua infância você não recebeu esse recurso. Nem pouquinho, nem médio, nem de forma abundante. Qual é a probabilidade de alguém que na infância não teve um pai que foi presente, que precisava dar carinho e não deu, mas foi um pai muito provedor? Qual é a chance de você, agora que tem a sua família, transbordar amor sobre a sua esposa e seus filhos? Qual é a chance? Quase nula. Irmãos, quem não recebeu recurso, não tem recurso para entregar. E aliás, às vezes, é a explicação ou justificativa, né, que algumas pessoas estão tentando salvar o casamento, é dizendo, olha, na verdade você está cobrando isso de mim, mas eu não recebi isso do meu pai. Você está cobrando isso de mim, mas eu não recebi isso da minha mãe. Por quê? Porque recurso não se cria, o recurso já está aí. Ele só pode ser passado. Então muitas pessoas, exatamente porque foram criados dentro de um ambiente de escassez, não conseguem transbordar. Simplesmente não conseguem. Por quê? Porque eu não recebi. Como é que eu vou dar água para alguém se eu não recebi água? Lembra da história da viúva que eu contei? Quando o profeta diz para ela, faça um bolo, né? Mas você vai fazer para mim, depois você vai fazer para você e para o seu filho. A viúva só conseguia entregar da farinha que ela tinha recebido. E mesmo assim era escasso. Transporte esse princípio para dentro dos seus relacionamentos. Eu trouxe um exemplo pessoal no culto da manhã, das 7, e eu quero replicá-lo aqui. Falei muito sobre o meu pai a semana passada, e meu pai foi um homem e um exemplo, e para mim um herói. Mas o pai do meu pai, ele era um homem muito sisudo. Eu convivi com o meu avô, o pai do meu pai, até os 7 anos, por aí. E eu não lembro, gente. Eu não lembro do meu... Era um homem muito presente, mas eu não lembro do meu avô, na nossa convivência, trazendo para nós os netos, o pai do meu pai, qualquer tipo de carinho. Eu não lembro. Apesar de ser um homem presente, um homem sério. Ao contrário do pai da minha mãe. O pai da minha mãe, meu Deus. O nome do pai da minha mãe era vô Taurino, do pai do meu pai, vô Antônio. O pai da minha mãe, a gente chegava, ele fazia a barba, né, com aquela lâmina, sabe, com a navalha, aí ficavam os fiapinhos. A primeira coisa, quando a gente chegava lá, ele passava a barba assim no nosso rosto, e era uma festa. Era uma festa. A forma que a minha mãe demonstrava amor e carinho era bem diferente da forma que o meu pai demonstrava amor e carinho. Por quê? Porque receberam recursos em quantidades e disponibilidades diferentes. Mas nós precisamos entender, irmãos, que essa questão do quanto eu disponibilizo para transbordar na vida de alguém, isso não é uma definição pelo que eu recebi. Por quê? Porque a palavra diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo. Olha que interessante, a palavra mundo aí, no original grego, é a palavra cosmos. E cosmos não tem a ver com o planeta Terra. Cosmos tem a ver com o ambiente. Ou seja, cada família é um mundo. Cada lar é um mundo.
Olhe para mim, cada meio social é um mundo. Então, quando a palavra diz que eu não posso me amoldar ao padrão do mundo, cada família desenvolveu o seu padrão de recurso disponível. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu posso ter vindo de uma família onde o padrão de entregar o recurso amor tenha sido um padrão de escassez constante. E agora essa pessoa está, na graça de Deus, no favor que recebeu do Senhor, tendo sua própria família. Aí eu olho para o padrão que eu vi, que a palavra diz que eu não posso me amoldar a ele, e eu digo, meu Deus, como é que eu vou entregar isso? Se o meu padrão foi aquele. Como é que eu vou disponibilizar para os meus filhos se o meu padrão foi aquele? Aí Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. Como? Pela renovação da mente. O primeiro princípio, irmãos, para termos uma mente renovada, por exemplo, para entregar o recurso que é o amor, mesmo sem termos recebido, é o quê? A partir do recurso de amor que recebemos do Pai Celestial. Olha como Deus te amou. O apóstolo Paulo diz assim, olha, aquele que entregou o seu próprio filho, vocês acham que ele entregou o filho? Gente, ele entregou o filho. Vocês acham que ele não vai entregar todas as demais coisas? Se ele entregou o filho, imagina as outras coisas. E nós que recebemos esse amor, aí tem que ser o nosso ponto de partida para pedirmos ao Senhor, Senhor, então renove a minha mente. Meu Deus, eu vim de uma família assim, onde esse padrão de entrega foi muito escasso. Aliás, eu posso estar falando nessa manhã para você que nem teve o recurso do amor, nem do carinho, nem da atenção, nem da proteção, nem da presença. E como é que você entrega isso agora para a próxima geração? Não é simples, tá? Mas esse é o princípio. A palavra diz que é renovando a mente. Senão o quê, pastor? Senão eu repito o padrão. E é o que tem acontecido, irmãos, em muitos lares. Por causa de um ambiente escasso que você viveu. Imagina, você veio de uma terra árida. Você veio de uma terra de escassez. Eu falei sobre isso aqui domingo passado, né? Sobre as 3 fases da jornada do povo de Israel, do Egito para a terra prometida. E essas 3 fases revelam 3 padrões mentais. 430 anos no Egito, 40 anos no deserto, e agora toda uma vida na terra prometida. São 3 padrões mentais. Então, o que eu sou hoje, olha aqui para mim e preste bem atenção. O que eu sou hoje é resultado do padrão do ambiente de onde eu vim. Só que isso não é definitivo. E nós precisamos entender isso, irmãos. Porque tem pessoas que têm nutrido, têm mantido uma mente escassa. Como se aquele ambiente lá definisse o que eu preciso ser hoje. Ele não pode me definir. E eu só vou viver a transformação, a palavra do Senhor é muito clara. Eu só vou viver a transformação se eu renovar a minha mente. Então vamos lembrar as 3 fases da jornada do povo de Israel. 430 anos escravos no Egito. Debaixo do chicote do faraó. Só comia o que o faraó determinava. E tinha que produzir tijolos. Gente, não tem como ter esperança. Você percebe como é que se cria uma mente escassa? E esse é o padrão do maligno, tá? O padrão do maligno é esse, manter. E quando eu mantenho uma pessoa dentro desse padrão, essa pessoa não vai ter esperança. E eu quero lembrar a você, quando você decidiu, olha, eu quero casar porque eu quero sair dessa casa. Meu sonho é casar, porque eu quero sair desse ambiente. Ou seja, a pessoa não está construindo uma nova fase na sua vida com o coração cheio de esperança. A pessoa está pensando em fugir. Quando nós olhamos para a primeira etapa do povo de Israel, na terra do Egito, 430 anos, era uma terra de escassez, de uma mentalidade de escassez. Produzia não para si, produzia para o faraó.
A palavra do Senhor diz em Êxodo capítulo 1, a gente leu aqui domingo, de que esse foi o tempo que o Egito mais cresceu. O faraó usou a mão de obra, o trabalho braçal dos escravos israelitas para o Egito progredir. Ninguém construía a sua casa pensando, essa casa eu vou deixar para os meus netos. Não, a propriedade era do faraó. Tijolo, a palavra diz, foi nessa época que eles construíram, Pitom, Ramsés, que foram as grandes cidades. Sob o suor de quem? Dos escravos israelitas. Então, o avô, quando ia morrer, o que ele passava para o seu neto? Desesperança. Tente sobreviver, tente sobreviver. A terra da escassez é a terra da sobrevivência. Tente sobreviver, tente sobreviver. Até que Deus levanta Moisés. E Moisés vai lá e diz para o faraó, olha, Deus mandou você libertar o seu povo. O que é que o faraó diz? Vocês estão com pouco serviço. Estão inventando essa história de sair daqui porque vocês estão com pouco trabalho. Então agora vai ser assim, vocês vão continuar construindo as cidades. Vocês vão continuar fabricando a mesma quantidade de tijolos, mas vocês agora é quem vão providenciar o combustível. Até aquele momento, o faraó é quem dava palha, para queimar nos fornos. Ele disse, agora vai ser diferente. Vocês produzem os mesmos tijolos e vocês vão atrás da palha. E eu não quero desculpa. A palavra diz que o povo de Israel gemeu e vai dizer a Moisés, por que você não deixou a gente em paz? Porque normalmente é assim, tá? Quando o nosso inimigo ele quer manter alguém dentro de um padrão de escassez, ele vai lhe levar para um ambiente onde você vai dizer, olha, não tem jeito. É melhor me contentar com isso. Casamento é assim mesmo. No Brasil é assim mesmo, empreendedor só tem 3 anos de vida. Você percebe como é o padrão da mente de escassez? E exatamente esse é o ciclo que o maligno quer que a gente se mantenha. Quando a gente vai tentando sair, aí ele vai puxando para dentro. O faraó é o arquétipo do padrão do maligno da escassez, para manter o povo ali. Vamos adiantar para a próxima fase. O Senhor de fato usa Moisés tira o povo do Egito, e ali se encerra então um tempo de 430 anos de escassez. Qual era a promessa, gente? A promessa era ir para a terra prometida. A terra prometida que a palavra diz em Deuteronômio, que ela era a terra que manava leite e mel. Essa é a expressão que Deus sempre usou. Eu estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel. A palavra original no hebraico aí para manar é despejar, escorrer, transbordar. No Egito tudo era contadinho, alimento contadinho, tempo contadinho, esperança não tinha, esperança de futuro nenhuma. Na terra prometida agora é tudo abundante. Então o povo sai do Egito e Deus agora está transportando esse povo para a terra prometida. Só que a mentalidade, gente, não estava preparada. E por isso que no primeiro obstáculo, lá no Mar Vermelho, o povo já quer voltar para o Egito. Moisés, por que vocês tirou a gente de lá? É melhor lá. Lá pelo menos a gente tem comida. Você trouxe a gente para cá para morrer de fome? É o padrão de escassez, tá, gente? É a pessoa que viveu um outro relacionamento. Esse relacionamento não deu certo, a pessoa sofreu muito, chegou no divórcio. Aí agora Deus, pela sua graça, apresenta para essa pessoa uma outra pessoa abençoada, que também está tentando vencer a sua vida. Mas essa pessoa viveu tanto tempo na terra da escassez, que não sabe o que é andar para a terra da abundância. Não vai conseguir lidar com a nova realidade. Irmãos, o padrão do mundo, as pessoas pensam que abundância é quantidade de recursos. Abundância é padrão mental. Eu conheço muitas pessoas que têm muito recurso disponível, mas o padrão mental é de miserabilidade. Você conhece gente assim? Eu conheço. Gente, por exemplo, que é muito bem financeiramente, mas a família não consegue desfrutar disso.
Porque o padrão mental é de miséria. Eu conheço muitas pessoas que Deus deu a graça para esse homem, essa mulher ter uma família com filhos abençoados, mas o padrão é o recurso contadinho. Não adianta Deus tirar da terra da escassez e colocar na terra da abundância, se a minha mente não está preparada. Aí Deus disse o quê? Eu vou ter que preparar para vocês um tempo de transição. Aí durou 40 anos. Sabe por quê, gente? Transicionar de uma mente escassa para uma mente abundante, isso não acontece em questão de dias, nem de semanas. Imagina a identidade e a cultura do povo de Israel enraizada durante 430 anos. Já imaginou? O que o pai contava para o filho, o que o avô contava para o pai que contou para o filho. Isso foi sendo reproduzido durante quase 5 séculos. Aí agora esse povo se vê livre. A mente não está preparada para isso. Eu falei sobre isso aqui domingo passado, né? Sobre gente que está até pedindo oração. Pastor, ora aí que eu vou fazer uma fezinha e vou ganhar na Mega Sena. Pessoa achando que é isso que vai resolver os problemas, né? Já falei sobre isso. Procura o estudo que mostra a quantidade de pessoas e o percentual dessas pessoas que ganharam e perderam tudo. Sabe qual é o tempo médio para a pessoa perder tudo? 5 anos. E o pior, sabe o que esse estudo mostra? Eu voltei a ver esse estudo. Mostra que a pessoa, depois de 5 anos, está endividada. Tem gente que não crê nisso, né? Não, pastor. Se eu tivesse recurso aí na minha mão, sem a mente abundante, eu te dizer, não vai prosperar. Porque a palavra deixa bem claro, irmãos, que a prosperidade é uma questão de um padrão mental de abundância. Então, o tempo no deserto, os 40 anos, foi o que, gente? O tempo de transição. Para que aquela geração aprendesse a confiar no Senhor, depender dEle, confiar nas promessas dEle, ser obediente. É um padrão mental. Quer ver como é? Tratando do primeiro assunto que eu trouxe. Então, a pessoa veio de um padrão, de uma cultura, de um ambiente de família onde gritaria, destrato, falta de amor, confusão era o padrão normal. Aí essa pessoa agora constrói sua própria família. Você acha que se essa mente não for renovada, essa pessoa vai desfrutar das benesses de um lar que pelo menos à primeira vista é muito diferente do que você viveu? Se a mente não for renovada, deixa eu te dizer, os mesmos problemas, eles vão ser recriados. Mesmo você dizendo, não aceito, quando eu tiver minha família, eu não quero viver isso, eu vou viver diferente. Porque o padrão mental é resultado de uma cultura. Foi assim que aconteceu. Durante 40 anos agora, Deus foi mudando o padrão mental. E o povo foi entendendo. Não tem mais escassez. Não tem mais escravidão. Só que essa geração, olhe para mim, precisava ir andando durante esses 40 anos e testes, né, no deserto, para esse lugar de abundância. Até que, quando Deus percebe que o povo mudou, a mentalidade mudou, então Deus disse, agora está pronto, agora vão para a terra prometida. Porque agora, de fato, eles vão desfrutar. De fato, agora eles vão dar valor ao novo ambiente. Agora, de fato, eles vão vivenciar a abundância, porque isso já está internalizado. Isso já faz parte da cultura mental, isso já faz parte da alma, já faz parte do espírito. Agora sim, se eu entregar abundância, agora eles vão vivenciar isso plenamente. Olha o que Deus prometeu. Abra sua Bíblia, por favor. Em Deuteronômio, o 5º livro da sua Bíblia, né? É o livro que fecha o Pentateuco. 5 livros. Deuteronômio, olha o que a palavra fala. Em Deuteronômio, capítulo de número 11. Capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 10.
Deuteronômio capítulo 11, versículo 10. Olha o que diz a palavra. Eu acho demais já o início da leitura, porque Deus ele já deixa bem claro o contraste, né? Deus já está trazendo um choque de realidade. Ele diz assim, ó: a terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito. Ele já está dizendo, não tem nada a ver com o que vocês viveram, tá? Receba isso no seu coração como uma promessa de Deus. Eu não sei de onde você veio, mas para onde Deus quer te levar, Ele já quer que você entenda que há um contraste. Mas vai precisar de uma disposição mental. Ele está dizendo, eu estou levando vocês para uma terra que não tem nada a ver com o que vocês viveram no Egito. Vocês percebem que é um recado de Deus? Deus dizendo, olha, vivam isso, desfrutem disso. Você já viu como é grande parte das brigas dos casais, né? Você é igualzinho ao seu pai. Você é igualzinho à sua mãe. Gente, como é que Deus vai trazer abundância dentro de um ambiente onde o que a gente mais está fazendo é voltar para aquele lugar de escassez? Com todo o amor do meu coração, eu quero dizer isso nessa manhã para você, marido e mulher. Não tente voltar em palavras para o lugar de onde Deus, Ele te resgatou. Não tente voltar nem em palavras, muito menos em acusações. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós trazemos a existência a partir do Logos. É assim que a gente traz a existência na nossa vida, a palavra. Então Deus já está deixando bem claro para o seu povo, olha, eu estou levando vocês para uma terra que não tem nada a ver com o que vocês viveram lá no Egito. É tudo diferente. Esse é o contraste, tá? Quer viver abundância, pare de lembrar do Egito. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. A terra do Egito, gente, cada israelita lá na casa que o faraó tinha cedido, eles conseguiam fazer a horta, né? Mas a horta era regado lá, com um regadorzinho, né? Era assim que eles mantinham. Descia no rio Nilo, pegava água, subia lá na terra de Gósen, aguava a hortaliça deles. Aí Deus está dizendo, a terra que eu estou trazendo vocês é essa aqui, ó. Olha o que ele diz, versículo de número 11. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Diga graças a Deus. Em todo o tempo, do início ao fim do ano, o Senhor está com os olhos sobre a tua casa, sobre a tua família. Deixa eu te dizer, eu quero te trazer um recado que eu sei que você já sabe, mas eu quero reforçar nessa manhã. O lar que você tem hoje, e agradeça a Deus pela vida do teu pai, da tua mãe, agradeça ao Senhor pela bênção que eles foram. Mas o lar que Deus te deu hoje não é igual do ambiente que você veio. Porque Deus é Deus de novidade. Quem crê assim? O Senhor é Deus de novidade, então desfrute dessa novidade de Deus. Seus pais fizeram o melhor que eles puderam, mas já passou. Agora é você, é a sua família, é o que o Senhor deu hoje. Você está deixando bem claro, né? Tem nada a ver, tá, gente, com o Egito. É tudo diferente. É uma terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor estão continuamente sobre ela do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e chuva de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão, o que, gente? Satisfeitos. Isso é abundância. O Senhor vai me dar para que eu fique satisfeito. Para que pare em mim? Não. Para que eu transborde. Olhe aí nesse mesmo livro, vá para o capítulo 6.
é a nossa penúltima leitura dessa manhã, antes da gente orar. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3. Olha o que a palavra de Deus nos diz. 6:3. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura. Eu gosto mais da versão que diz, onde mana leite e mel com fartura. Como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Olha agora o transbordo, porque Deus nunca entrega para terminar em nós. Ele sempre entrega para a gente transbordar. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É Deus dizendo, eu trouxe para vocês uma benesse, uma bênção, um favor, mas vocês precisam transbordar sobre os seus filhos. Vamos encerrar? O que é que nós temos transbordado sobre os nossos filhos? O que é que nós temos transbordado sobre os nossos amigos? Nós não somos um lago, irmãos. O Senhor diz que nós somos como árvore plantada junto a ribeiro de água corrente. Dá fruto no tempo certo, folha não murcha e tudo que faz, o quê? Prospera. Tudo que faz prospera. Porque a bênção de Deus, ela é transbordante. Chegou na minha vida, eu não retenho, eu tenho que transbordar. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você enxergar isso na tua profissão, aí você vai entender o que é ter uma mente abundante. Se você enxergar a sua profissão apenas como uma captação de recurso para o melhor para a sua família, você ainda não chegou no lugar de abundância. Mas quando você tiver esse entendimento, meu Deus, o Senhor me presenteou com essa profissão, e com isso eu consigo sustentar a minha família, a gente consegue ter suficiência, mas eu também consigo abençoar a vida de outras pessoas. Pronto. Cheguei na mentalidade de abundância. Isso tem a ver com todos os recursos. Seu tempo, sua atenção, seu amor, seu cuidado. Mesmo que você não tenha recebido do ambiente de onde você veio. A proposta de Deus é que isso seja transbordante na nossa vida. Lembra que eu citei no início? Quando eu olhava para o pai do meu pai, um homem sisudo, português, muito calado. Tive pouco tempo de vida ao lado dele, mas sempre o vi como um homem muito responsável, provedor. Mas não acho que tenha sido um homem que tenha dado ao meu pai o que ele precisava. Na minha relação com meu pai sempre foi provedor, meu pai sempre foi um homem muito presente. Mas eu não lembro na minha infância, na minha adolescência, por exemplo, ter recebido do meu pai uma declaração, filho, eu te amo. Ele não recebeu isso. Eu recebi de outras formas, tá? Mas assim não. Mas eu precisei transformar a minha mente. E hoje com os meus filhos, eu busco e me empenho para que isso seja transbordante. Irmão, sabe por que muitas pessoas são escassas em declarações, em presença, em gesto de amor? Medo de não reconhecimento. Sabia disso? Tem gente que pensa, não vou ficar dizendo toda hora que amo não, senão a pessoa não vai dar valor. Mente escassa. Não vou dar muito carinho não, porque também eu não vou receber. Mente escassa. Porque quem é transbordante não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Tem a ver com a graça. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus, ela chega como um favor, para quê? Primeiro para que a gente tenha insuficiência, para que a gente abunde, né? Para quê? Para que a gente transborde. Tome uma decisão nessa manhã, no nome de Jesus.
Tome uma decisão, meu Deus, eu quero ser abundante. Eu quero ser abundante na minha vida. Eu não faço isso por causa das pessoas. Se não tem um reconhecimento dos outros, problemas deles. Eu quero ser abundante na minha vida, para ter o melhor para minha família. Pais, não economizem declaração de elogio e de amor para os seus filhos. Pastor, não é muito o meu jeito. Seja o seu jeito. Peça ao Senhor para renovar a sua mente. Peça ao Senhor para renovar o seu jeito de pensar. Porque amor você já recebeu da parte de Deus. Ele te entregou Jesus. Quer amor maior que esse? Nós recebemos o maior amor do mundo. Se os nossos pais não conseguiram nos entregar como nós ansiamos, né, como criamos expectativa, é porque eles também vieram de um ambiente escasso. Mas o Senhor nos colocou num ambiente de largueza. A bênção espiritual do amor que recebemos, gente, é abundante. Os teus pais não conseguiram ter o conhecimento espiritual que você tem hoje. No nome de Jesus, entenda isso. Olha o recurso que Deus te disponibilizou. Hoje você tem acesso à palavra. Hoje você é uma pessoa obediente à palavra. A palavra de Deus chegou no teu coração, mudou a tua mentalidade. Isso precisa escoar, transbordar para a próxima geração. Essa é a vontade de Deus. Você pode dizer graças a Deus? Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. O Senhor nos quer nessa terra da abundância, onde eu condiciono a minha mente para viver abundantemente e de forma transbordante, para que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Todas as coisas, todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, transbordar. Todas as coisas, todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, transbordar. Essa é a vontade de Deus. A minha oração nessa manhã é que o Senhor transborde sobre a sua vida o amor do Pai. Eu quero declarar sobre a sua vida o amor do Pai Celestial, o amor que você não teve do seu Pai terreno. Deixa o Espírito Santo transbordar esse amor sobre a tua vida nessa manhã. Eu quero me dirigir aqui aos meus pares, os homens. Quero declarar sobre a sua vida, homem, o amor de Deus. Se esse amor te foi negado pelo teu pai terreno, eu quero declarar sobre a tua vida o amor do Pai. Feche os seus olhos. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração e sinta o amor de Deus transbordando sobre a sua vida. Sinta o amor de Deus sendo derramado sobre a tua cabeça como uma chuva fina, uma chuva abundante. E perceba e receba, recepcione este amor e deixe o Espírito Santo te tocar nesta manhã. Ah, meu Deus, entendemos que pertencemos a um Deus que é abundante, um Deus de graça, um Deus de favor, o Deus que não entrega na medida, o Deus que entrega, meu Deus, sempre de forma abundante, para que possamos transbordar. É isso, meu Deus, exatamente assim que nós queremos viver, com a mente abundante, recebendo de um Deus que é abundante. Queremos assim. Nós abdicamos da mentalidade de escassez. Não aceitamos estar nesse lugar, meu Deus, em relação a todos os recursos da nossa vida. Recurso de tempo, de amor, recurso financeiro, recurso de presença. Nos torna uma pessoa abundante em Ti, meu Deus. Obrigado pelo favor das Tuas mãos. Sinta o Senhor tocar a tua cabeça nesta manhã. Sinta a mão de Deus sobre a tua cabeça. O Senhor está te tocando e dizendo: meu filho, minha filha, eu derramo, eu despejo sobre a tua vida todo o meu amor. Todo o meu amor de Pai eu derramo, eu desago, eu transbordo sobre a sua vida. Obrigado, meu Deus. Sentimos a tua mão sobre nós. Sentimos a tua mão sobre nós. Sentimos a tua mão sobre a nossa vida. Obrigado por esse recurso que é disponibilizado nesta manhã. Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado.
Daí, irmãos, uma coisa que abre portas, a gratidão. Agradeça pelo amor do Pai. Agradeça pela presença do Espírito Santo na tua vida. Eu creio, meu Deus. Obrigado, 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 meu Deus. Todavia me alegrarei. Sabe o que você está dizendo? Comigo vai ser diferente. O Senhor tem me dado para que comigo seja diferente, para que comigo seja transbordante, para que comigo seja abundante. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Todavia me alegrarei. Declare bênção sobre a sua casa. Declare bênção sobre a sua família. Levante as suas mãos. Procure a direção da tua casa e libere bênçãos sobre os seus filhos. Libere declaração de bênção. Se você não recebeu isso, a bênção chegou em você. Se não foi o que chegou na tua infância, hoje chegou na tua vida a bênção do Senhor. Declare isso, transborde isso. Transborde sobre o teu lar. Transborde sobre a sua vida. No nome de Jesus. Não sejamos econômicos nas palavras. Transbordamos, meu Deus. Transbordamos o Senhor. Transbordamos no Senhor. Transbordamos no Senhor. Se encha do Espírito Santo. Se encha do Senhor. Vem sobre nós como essa chuva fina, meu Deus. Derramando sobre as nossas cabeças. Derramando sobre as nossas cabeças o teu favor. Derramando sobre as nossas cabeças e mudando o tempo da escassez para um tempo de abundância. Para um tempo de abundância. Todavia me alegrarei. Aleluia. Se você puder, num gesto de fé, coloque as suas mãos assim. Exatamente dessa forma, preparada para receber algo de Deus. Há uma chuva fina dos céus sendo derramada sobre as nossas cabeças. Há um favor. Oh, há uma graça, há uma graça. Há uma graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. Tem gente dizendo: ah, pastor, se você me conhecesse antes era pior. Eu já mudei muito, eu sou um pai muito diferente. Amém, amém, tome uma decisão, serei melhor. Eu já sou um marido muito diferente. Amém, amém, tome uma decisão, farei melhor. Ah, pastor, eu nunca consegui declarar publicamente afeto e amor. Então tome uma decisão, eu farei isso. Eu farei isso, não importa como a pessoa vai receber, mas eu farei. Porque eu estou transbordando do amor do Pai. Ah, há um transbordo dos céus sobre a tua vida. Você vai desembocar isso, desaguar isso na tua casa, na tua família, sobre os teus filhos, no nome de Jesus. O Senhor está trazendo isso sobre a tua profissão. Olha quantas milhares de pessoas você já tem abençoado através desse dom que o Senhor te deu. O Senhor te deu um dom. Ah, meu Deus, nós queremos transbordar, queremos criar esse círculo virtuoso. Nos alegraremos no Senhor. Todavia nos alegraremos no Senhor. Volte para casa transbordando. Volte para os seus transbordando. Inclusive fazendo declarações transbordantes. Em nome de Jesus.
você ir para casa, eu quero liberar uma palavra sobre você que já recebeu sobre a sua vida, infelizmente, tantas palavras tristes e ruins. Eu quero liberar uma palavra sobre você que já abriu seu coração e resolveu confiar em alguém, e a resposta não foi recíproca. Isso fez você se trancar. Isso fez a sua alma se trancar. A resposta não foi recíproca e você, para se proteger, disse: não faço mais isso. No nome de Jesus, que o Senhor traga abundância sobre a sua mente. E é óbvio que você precisa de prudência. É óbvio que você precisa de cautela. Mas tenha muito cuidado para você não estar chamando de prudência ação de escassez, sentimento de escassez. Eu oro para que o Senhor proteja a tua vida. Eu oro para que o Senhor proteja os teus sentimentos. Eu oro para que o Senhor proteja as tuas atitudes. Mas eu oro também para que seja derramada sobre a tua vida uma graça tal. Oh, no nome de Jesus, uma graça tal, uma graça tão abundante. Mas essa graça é tão abundante que enche o teu coração, cura as tuas feridas, cura a tua alma, limpa tudo aquilo que ainda resiste em sair de resquícios, de feridas. No nome de Jesus, que essa graça tal transborde sobre a tua vida. No nome de Jesus, que você receba e perceba nesta manhã um favor do Pai sobre a sua vida. Receba sobre a sua mente algo diferente. Receba sobre o teu coração algo diferente. A graça tal para te trazer abundância. Mas não é para você reter isso e ficar para você. É para você transbordar, 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 transbordar. É assim que o Senhor faz. O Senhor traz exatamente assim para que sejamos curados. O Senhor traz exatamente assim para que sejamos sarados. No nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Oh, aplauda bem forte ao Senhor. De forma abundante, transbordante, transbordante. No nome de Jesus. Todavia me alegrarei. Aleluia. Antes de você ir para casa, sabe esse povo que tinha sido criado num ambiente de escassez, de escravidão, tudo era contadinho. Esse povo foi provado por Deus no deserto. Então Deus usa os 40 anos como uma época de transição. O povo estava saindo da terra da escassez, agora indo para a terra da abundância. Olha o que aconteceu com esse povo. Assim mesmo você está, a gente já vai orar. Êxodo capítulo 36, versículo 1. Olha o que a palavra diz. Assim Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra da construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e a todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que é suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação: em todo o acampamento, nenhum homem ou mulher deverá trazer mais nada a ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já havia recebido era mais que o suficiente para realizar toda a obra. Mais que o suficiente. Imagina o povo preso: olha, tá bom, tá bom, tá bom. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Irmãos, a coisa mais linda que eu ouço de testemunho hoje é pais que dizem assim: pastor, eu não tive do meu pai nenhum gesto de carinho e atenção. Hoje os meus filhos, e aí filho adolescente já sabe como é, né? Meu filho: ô pai, para de me beijar. Ô, para de dizer que me ama. Isso é ser transbordante, né?
que sejamos assim, que não sejamos escapes. O Senhor quer a gente transbordante em todos os recursos. O Senhor quer que a gente seja transbordante. Toma uma decisão nessa manhã. Meu Deus, eu tomo a decisão de ser transbordante. Porque quanto mais você transbordar, mais será derramado. Quanto mais você transbordar, mais será derramado. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Pai querido, vamos para casa, retornar para os nossos lares debaixo da tua bênção. Obrigado pelo teu favor, que é abundante. Sim, nós podemos sentir isso sobre as nossas vidas nesta manhã. Favor abundante, que não vamos reter. Nós tomamos a decisão de sermos transbordantes na vida de muitas pessoas. É isso que nós precisamos ser. No nome de Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelo favor que foi dispensado às nossas vidas nessa manhã. Obrigado pela graça. A graça que nos traz o suficiente, mas nos torna transbordantes. E é assim que queremos ser, no nome de Jesus. Dá uma semana de bênçãos, uma semana de bênçãos transbordantes. No nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja transbordante na vida de todos, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe.